Produção industrial cai 2,4% de fevereiro para março. Em 12 meses, a indústria tem perda de 3,1% na comparação com março de 2020. Início das ações contra a Covid-19 houve alta de 10,5% no acumulado do ano industrial, cresceu 4,4%. Produção industrial brasileira recuou 2,4% na passagem de fevereiro para março deste ano, segundo os dados divulgados nesta quarta-5 no Rio de Janeiro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE. Em sua pesquisa industrial mensal do PIM, essa é a segunda queda consecutiva, já que de janeiro para fevereiro houve uma retração de 1%. Em 12 meses, a indústria acumula perda de 3,1%. Na comparação com março do ano passado, o início das medidas restritivas para combater a pandemia da Covid-19, houve alta de 10,5%. No acúmulo do ano, a indústria cresceu 4,4%. Na comparação de março com fevereiro deste ano, o maior recuo foi observado nos bens de consumo, semi e não duráveis, 10,2%. Também caíram os bens de consumo duráveis, 7,8%, e os bens da capital, isto é, as máquinas e equipamentos usados no setor produtivo, 6,9%. Os bens intermediários e os chamados insumos industrializados usados no setor produtivo tiveram alta de 0,2% no período. Veículos automotores. 15 das 26 atividades industriais pesquisadas tiveram queda na produção de fevereiro para março. O principal responsável por esse comportamento da indústria foi o setor de veículos automotores, reboques e carroceria, 8,4%. Outras quedas importantes foram registradas na confecção de artigos dos vestuários e acessórios, 14,1%. Outros produtos químicos, 4,3%. Produtos formoquímicos e farmacêuticos, 9,4%. E couro, artigo para viagem, calçados, 11,2%. Entre os 11 setores com crescimento, os principais destaques foram indústrias extrativas, de 5,5%, e outros equipamentos de transporte, 35%, e coque, produtos derivados do petróleo, biocombustível, 1,7%, com a Agência Brasil. Juíza de primeira instância confronta o CTF e cancela medidas restritivas fixadas pela Prefeitura do Rio. A decisão não abrange medidas adotadas pelo governo estadual. Por isso, continua proibido o funcionamento de boates, salões de dança e casas de espetáculos, bem como eventos. Juíza Regina Lúcia Chuquer, da Sexta Vara. Da Sexta Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, considerou ser inconstitucional o estabelecimento de medidas restritivas pelo Executivo da capital fluminense, com o objetivo de combater a pandemia de Covid-19. Segundo a decisão liminar publicada ontem, 4, pela magistrada, ficam nulos os atuais futuros decretos que venham a ser editados pela Prefeitura com essa finalidade. O CTF já decidiu que a Prefeitura e o governo estaduais têm autonomia para traçar diretrizes de combate à pandemia. Em abril, Chuquer já havia tornado inválido 4 decretos municipais que fixavam restrições na cidade, mas sua determinação acabou sem resultados práticos, pois o prefeito Eduardo Paes anulou as medidas e determinou outros dias depois. Dessa vez, a juíza entendeu os efeitos da decisão anterior, inclusive para futuros atos. A liminar foi concedida dentro de uma ação popular proposta pelo deputado estadual Anderson Moraes, PCL. O parlamentar alegou
que os decretos representam a violação de direitos fundamentais da população. Com a decisão, ficam nulas medidas que valeriam até a próxima segunda-feira 10, com a proibição de ficar na areia da praia nos fins de semana e permanecer por vias públicas entre 23 e 5. Limitação nos horários de funcionamento de estabelecimento com bares e restaurantes também estão suspensas. Os direitos fundamentais postos na Constituição da República são cláusula pétrea, inadmitindo interpretações que, por via transversa, possam atingir o amago de liberdade individual neles protegida, registrada a decisão de Chuquer. Segundo ela, a base legal invocada pela Prefeitura não existe e houve invasão de competência constitucional do Poder Legislativo. Ademais, interpretação da norma autorizada do estabelecimento do isolamento e quarentena deve observar as definições legais postas na Lei Federal 13.979/20, acrescentou. A decisão, no entanto, não abrange as medidas adotadas pelo governo estadual. Por esta razão, continua proibido o funcionamento de boates, salões de dança, casas de espetáculo, bem como eventos em áreas públicas e particulares. Um decreto assinado pelo governo interino Cláudio Castro, PSC, com validade de até o dia 18 de maio, também define limites de capacidade para funcionamento de bares e restaurantes, 40% em ambientes fechados e 60% em locais abertos. Em nota, a Prefeitura do Rio informou que foi notificada e vai recorrer a uma das postas do município, a decisão tomada no ano passado pelo Superior Tribunal Federal, STF, na qual foi reconhecido que estados e municípios, assim como a União, possuem autonomia para adotar medidas para conter a disseminação de Covid-19 e os ministros entenderam que todos os entes federados detêm competência para tomar decisões na área da saúde. As medidas restritivas que estabelecem distanciamento físico e reduzem a circulação da população têm sido adotadas em diversos países do mundo. São apoiadas pela Organização Mundial de Saúde, OMS, desde o ano passado. A flexibilização dessas medidas, segundo a entidade, deve levar em consideração parâmetros objetivos com números de casos mortes, além de características locais. Um pesquisador em saúde publicado da Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, Léo Basto, alertou há 2 semanas para os riscos de uma terceira onda, estados baixando a guarda no mês mais mortal da pandemia. Escreveu em abril: o país bateu recorde de mortes diárias desde o início da pandemia, segundo os dados oficiais divulgados ontem pelo ministro da Saúde. O país acumula 411.588 com mortes por Covid-19, com a Agência Brasil. Defesa de Lula pede suspensão de procuradores de casos sobre a caça suecos. Pedido foi protocolado na segunda 3. Advogado troca de mensagem entre integrantes da Lava Jato apreendidas na Operação Espofim, que os indícios sobre irregularidade na compra das caças foram indenizados pelo Lava Jato de Curitiba, dentro de um plano que buscava liquidar o ex-presidente, segundo a acusação do Ministério Público Federal. MPF, o petista participou de negociações irregulares para a compra de 36 caças Gripen fabricados pela empresa sueca Saab, e os crimes teriam sido praticados entre 2013 e 2015. Os advogados de Lula afirmam que as mensagens da Espofim mostram que, para fabricar a acusação, e os procuradores recorreram à atuação ilegal da Receita Federal e construíram articulações com autoridades norte-americanas. A troca de mensagens da Lava Jato, dizem os advogados, mostra que os procuradores foram colocados em grupos específicos em uma rede social
o Telegram para tratar do caso dos caças. Eles decidiram levar o caso adiante após uma revisão da Força Tarefa de Curitiba. Ainda de acordo com a defesa, foi neste contexto que, após uma série de testemunhas serem ouvidas, entre as quais o ex-presidente Dilma Rousseff e os procuradores, viabilizaram o depoimento do ex-ministro Antônio Palocci. Segundo os advogados, as mensagens mostram que os procuradores de Brasília combinaram com a Lava Jato de Curitiba até mesmo o conteúdo do depoimento de Antônio Palocci, que foi ouvido com testemunha do juiz, e os procuradores sabiam que Lula e seu filho não praticaram irregularidade quanto à compra dos caças, mas decidiram levar adiante a acusação com a revisão dos procuradores da Lava Jato, diz a defesa. O processo contra Lula. No processo, o petista Luiz Inácio Lula da Silva é acusado de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo a acusação do Ministério Público Federal, MPF, Lula teria participado de negociações irregulares para a compra de 36 caças Gripen da Saab durante a gestão do ex-presidente Dilma Rousseff. A investigação já ouviu testemunhas importantes com o ex-presidentes François Hollande e Nicolas Sarkozy. No dia 27 de maio, Lula será interrogatório da 10ª Vara Federal de Brasília com a agência Sputnik Brasil. Teixa diz que deixou o governo Bolsonaro por falta de autonomia. Ex-ministro citou discordância sobre o uso da cloroquina. O ministro da Saúde, Nelson Teixa, começa de novo, Michel, que eu consegui tirar um negócio aqui. Teixa diz que deixou o governo Bolsonaro por falta de autonomia. Ex-ministro citou discordância sobre o uso da cloroquina. O ministro da Saúde, Nelson Teixa, disse nesta quarta-feira 5, em seu depoimento à CPI da Covid no Senado, que não tinha autonomia para conduzir as políticas de combate à pandemia da maneira que achava mais adequada. Eu percebi ao longo daquele período que eu não teria autonomia necessária para conduzir como eu acreditava e fosse a forma mais correta, disse Teixa, respondendo a questionamento do relator da comissão, senador Renan Calheiros, MDB Alagoas. Além disso, o ex-ministro confirmou que seu pedido de demissão do cargo se deu pelo desejo do governo Bolsonaro de ampliar o uso da cloroquina, medicamento que, na época dos fatos, não tinha eficácia comprovada no tratamento contra a Covid-19. Mais tarde, estudos clínicos comprovariam que o remédio ineficaz contra a doença. O pedido de demissão específico foi pelo desejo da ampliação do uso da cloroquina. Mas o que eu quero colocar é que esse era o problema pontual. Isso refletia uma falta de autonomia, acrescentou. No entanto, Teixa também disse que, a não ser a discussão sobre a cloroquina, não teve uma coisa específica para tentar interferir no seu trabalho. De acordo com o ex-ministro, ele não tinha informações sobre a produção do medicamento pelo Exército, nem sobre sua distribuição para a população indígenas. Sem liberdade para conduzir o ministério, conforme as minhas convicções, resolvi deixar o cargo, disse Teixa, foi ministro da Saúde entre 17 de abril e 15 de maio de 2020, entre as gestões de Luiz Henrique Mandetta, que testemunhou na CPI da Covid na última terça-quarta, e do general Eduardo Pazuello, que vai depor no próximo dia 19 com a agência ANSA. Cupom sobre Selic a 3,50% anuncia nova alta para 4,25% em junho.
Com o Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, cumpriu hoje sua promessa de elevar em 0,75 pontos percentuais a taxa Selic, que é o piso do sistema financeiro, para 3,50% ao ano. A decisão foi tomada por anuidade dos 9 membros do comitê. O presidente Roberto Campos Neto, 8 diretores. Antes as pressões inflacionárias e já pensando no horizonte de 2022, ano eleitoral, o Copom surpreendeu o mercado, que previa alta mais branda de 50 pp. Na reunião de 16 de junho, anunciou a nova alta de 0,75 pp para a Selic, que subiria para 4,25%, e considerou ser apropriada uma normalização parcial da taxa de juros com a manutenção de algum estímulo monetário ao longo do processo de recuperação econômica, ou seja, ajuste de juros será mais rápido. Ao justificar a adoção de postura mais agressiva, o Copom ponderou que as projeções do mercado financeiro apontam a expectativa de alta de 8,4% dos processos administrados para 2021 e de 5% para 2022, o que ameaça a meta de inflação de 3,75% este ano e de 3,50% em 2022. A inflação em 12 meses chegou a 6,10% em março e promete subir ainda mais até junho. Os números de abril serão divulgados pelo IBGE. Em 11 de maio, as apostas do mercado para 2021 estão em torno de 5%. O Copom assinala ainda que a alta dos juros e a resposta ao cenário básico é um balanço de risco de variância maior do que o usual para a inflação prospectiva e é compatível com a convergência da inflação para a meta no horizonte, revelante que incluiu o ano calendário de 2022. Acrescenta que, sem prejuízo de seu objetivo fundamental de estabilização de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica, fomento de pleno emprego. Para a próxima reunião, o comitê anteve a continuação do processo de normalização parcial do estímulo monetário com outros ajustes da mesma magnitude. O Copom ressalta que essa visão continuará dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de risco e das projeções e expectativas de inflação. Votaram por essa decisão os seguintes membros do comitê: Roberto Oliveira Campos Neto, presidente; Bruno Serra Fernandes, Carolina de Assis Barros, Fábio Kankizuki, Fernanda Feitosa, Nechil, João Manuel Pinho de Melo, Maurício Costa de Moura, Otávio Ribeiro Damasso e Paulo Sérgio Neves de Souza. Presidente ameaça CTF de novo. Não ouse constatar, diz em recado ao tribunal, de que irá barrar eventual lockdown nos estados. Ele voltou a afirmar que pode editar norma contra isolamento social nas unidades da federação. Segundo a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, voltou a ameaçar e editar um decreto contra medidas de isolamento social tomadas por governadores e prefeitos para, segundo o mandatário, garantir a realização de cultos e a liberdade para poder trabalhar. Em um recado ao judiciário, Bolsonaro ainda afirmou: não ouse constatar quem quer que seja. A fala do mandatário ocorreu em eventos no Palácio do Planalto, um dia depois de o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ter apontado que Bolsonaro contrariou orientações do Ministério da Saúde baseadas na ciência para o combate à pandemia da Covid.
Nas ruas já se começa a pedir que o governo que baixe um decreto. Se eu baixar um decreto, ele vai ser cumprido. Não será constatado por nenhum tribunal, declarou Bolsonaro em evento do Palácio do Planalto. Queremos a liberdade de cultos, queremos a liberdade para poder trabalhar, queremos o nosso direito de ir e vir. Ninguém pode contestar isso. Se esse decreto eu abaixar, repito, ele será cumprido juntamente com o nosso parlamento, juntamente com todo o poder de força que temos em cada um dos nossos atualmente 23 ministros, declarou. Em outros momentos, sem citar o STF, Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro disse que o reconhecimento da competência de estados e municípios para a doação de medidas de controle sanitário, uma excrescência. O STF julgou que os estados e municípios, assim como a União, têm atribuição para a tomada de decisão referente ao controle do vírus, entre eles fechamento de comércio. Bolsonaro afirmou que com a proibição de cultos em alguns estados, outra ação avializada pelo Supremo, pastores e poderes passaram a ser vilões no Brasil, com a Folha Expresso. Medo de Covid na reunião do G7 após delegados indianos testarem positivo. O encontro do grupo dos 7 ministros das Relações Exteriores em Londres foi atingido por um susto do Covid-19 nesta quarta-feira, quando o ministro das Relações Exteriores da Índia e toda a sua equipe disseram que estavam se isolando depois que 2 membros da delegação testaram positivo. A Grã-Bretanha está hospedando a reunião de 3 dias, o primeiro evento do G7 em 2 anos, que foi fortemente anunciada como uma chance de reiniciar a diplomacia face a face e uma oportunidade para o Ocidente mostrar uma frente unida contra as ameaças da China e Rússia. A Índia, que está passando pelo pior aumento mundial de casos Covid-19, está participando do G7 como convidada e deve participar de reuniões durante toda esta quarta-feira. Fui informado ontem à noite sobre a exposição a possíveis casos positivos da Covid, disse o ministro das Relações Exteriores da Índia, Subramanian Jayankar, no Twitter. Como medida de cautela e também por consideração aos outros, decidi conduzir meus compromissos no modo virtual. Esse será o caso com a reunião do G7 hoje também. A reunião é a precursora da cúpula principal do G7, que acontecerá em um resort rural inglês em junho, com a presença do presidente dos Estados Unidos Joe Biden e outros líderes mundiais. Um oficial britânico confirmou os 2 testes positivos e disse que toda a delegação indiana estava se isolando. As regras britânicas exigem um período de auto-isolamento de 10 dias. A delegação indiana ainda não compareceu ao local principal da cúpula, em Lancaster House, e portanto as reuniões programadas para esta quarta-feira ocorreram conforme planejado. Questionado se, à luz dos testes positivos, foi um erro realizar a cúpula pessoalmente, o primeiro-ministro Boris Johnson disse: "Acho que é muito importante tentar continuar o máximo de negócios possível como governo." Johnson disse que falaria com Jayankar pelo Zoom, site de reuniões virtuais. O ministro britânico das Relações Exteriores, Dominic Raab, foi visto cumprimentando e batendo os punhos em outros membros do G7 quando eles chegaram ao local. Lamentamos profundamente que Jayankar não possa comparecer à reunião pessoalmente, disse um diplomata sênior do Reino Unido. É exatamente por isso que implementamos protocolos Covid estritos e testes diários. Na terça-feira, fotos de dentro do grande local da conferência, Lancaster House,
mostraram a realidade da diplomacia na era do coronavírus, delegados separados por telas de plástico. Jayankar foi fotografado se reunindo com o ministro do Interior britânico, Priti Patel, nessa terça-feira, embora Patel não tivesse que se isolar porque a reunião foi realizada de acordo com as regras existentes. Ambos usavam máscaras na fotografia. A Índia não é membro do G7, mas foi convidada pela Grã-Bretanha para a cúpula desta semana, juntamente com a Austrália, África do Sul e Coreia do Sul. O Alto Comissariado Indiano em Londres não respondeu aos pedidos de comentários a esta reportagem, com a agência Reuters. Brasil precisará de novos fabricantes para conseguir vacinar toda a população, diz especialista. Considerando que os imunizantes ainda são escassos para serem aplicados no mundo, e as remessas contratadas pelo governo brasileiro vêm sofrendo atrasos, o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, SBIM, comentou as alternativas para alavancar vacinação no Brasil. A professora da Universidade de Oxford e responsável pelos estudos clínicos da vacina de Oxford no Brasil, Suyan Costa Clemens, disse em entrevista à CNN Brasil no último domingo, 2, que a produção nacional de insumos para a fabricação das vacinas contra a Covid-19 pode ser a forma que o país terá de conseguir imunizar sua população. O médico e presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, SBIM, Juarez Cunha, afirmou que o lado positivo das perspectivas de vacinação é que o país tem contrato de transferência de tecnologia da vacina Coronavac, com o Instituto Butantan, e da vacina Oxford/AstraZeneca, junto com a Fiocruz. Estes contratos prevêem uma transferência de tecnologia e isso possibilitará que o Brasil se torne autossuficiente na produção dessas vacinas, afirmou em entrevista à agência de notícias Sputnik Brasil. O presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações observou, no entanto, que o processo de transferência de tecnologia que prevê a produção do próprio IFA pelo Butantan e pela Fiocruz leva tempo. Tanto um produtor quanto o outro estão organizando e montando plantas para essa produção, mas eu imagino que antes do segundo semestre isso não seja possível. A partir do momento que tiverem essas condições todas, com certeza poderão produzir tudo o que a demanda nacional possibilitar, e até exportar para outros países, disse. Juarez Cunha destacou que, para o Brasil vacinar toda a sua população, será necessária a utilização de outras vacinas e de outros produtores. Só na população de grupo prioritário são 80 milhões de pessoas, isso dá 160 milhões de doses, e se formos vacinar toda a população acima de 18 anos, precisaríamos de em torno de 340 milhões de doses. Então, nesse momento, a curto e médio prazo, não temos autonomia para produzir isso, então com certeza precisaremos de outros produtos, de outros fabricantes para conseguir vacinar nossa população, acrescentou. Ao traçar uma perspectiva sobre quando o Brasil poderia terminar dar conta de vacinar uma parcela significativa da população, o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, SBIM, afirmou que, em consonância com a previsão do Ministério da Saúde, é possível que o país consiga terminar de imunizar o grupo prioritário, que corresponde a 80 milhões de pessoas, em julho ou agosto. Na realidade, a gente só não está conseguindo fazer com que nossa campanha acelere por falta de produtos, por falta de vacina. Se tivéssemos vacinas disponíveis, com certeza a nossa campanha estaria bem mais acelerada do que está, completou o especialista.
Com agência Sputnik Brasil.